crianças! Tudo bem? Boa tarde! Essa semana nós vamos começar a fazer as revisões avaliativas do terceiro trimestre. Sendo que nesse trimestre as avaliações vão ser feitas de forma diferente. Vocês vão fazer através do Google Formulários. Vocês já fizeram 2 atividades, pelo Google Formulários, e as revisões que valem nota vão ser também por esse aplicativo, tá bom? É tudo online. Vocês não vão receber mais nesse trimestre, aquela prova, aquelas avaliações de papel, que os responsáveis vinham até a escola para buscá-las, Nós fazemos a correção e depois vocês levavam para casa. Elas vão continuar valendo nota, só que vocês vão fazer tudo pelo celular ou pelo computador de vocês, tá bom? Então, como vai funcionar? Só para a gente relembrar. Vocês já fizeram as atividades, como eu falei agora, pelo Google Formulários. Vocês vão receber, assim como vocês receberam nas atividades, um link que tem aquelas letrinhas azuis. Vocês vão clicar ali e vai abrir a prova, No caso dessa semana, nós vamos iniciar com a prova de matemática. Então, vai abrir ali a prova, No caso hoje de matemática. Quando abrir, vai aparecer lá o espaço para o e-mail. Vocês precisam preencher nesse espaço com um e-mail que realmente seja válido, um e-mail utilizado. O aluno que não tiver um e-mail pode utilizar o do papai, da mamãe ou da pessoa que os auxiliam para fazer as atividades, tá bom? Pode ser um e-mail de qualquer pessoa, mas tem que ser um e-mail válido. Porque ao final, quando vocês responderem à avaliação, vocês vão receber uma notificação nesse e-mail, falando que vocês realizaram a prova, tá bom? Então, vocês vão preencher esse espaço com o e-mail, depois vocês vão colocar o nome completo. E aí vão começar a realizar a prova. Lembrando que vocês precisam ler atentamente todas as questões e marcar apenas uma, Porque são múltipla escolha, a cada questão vocês vão marcar apenas uma resposta. Vocês leram, passo a passo, responderam cada questão. Ao final, lá embaixo, vai ter um botão enviar. Vocês clicando ali, essa prova vai chegar no nosso celular, no drive do nosso celular, e nós iremos fazer a correção. E depois, durante a semana, cada dia vocês vão fazer uma revisão e no final vocês vão receber as notas, tá bom? Então façam com bastante atenção. Qualquer dúvida vocês vão chamar lá no grupo, que nós estamos aqui para sanar as dúvidas, ok? Então agora eu vou passar para vocês, vamos fazer uma revisão dos conteúdos que vão estar presentes nessa revisão. Eu separei aqui alguns conteúdos de matemática que trabalhamos no terceiro trimestre, vou revisá-los e em seguida, após a videoaula, vocês irão realizar a avaliação. Então vamos lá. Separamos aqui esses conteúdos: multiplicação de um número decimal, divisão de um número decimal, medidas de comprimento, conversão de unidades de medida, perímetro e área, medidas de massa, medidas de capacidade, medidas de temperatura. E vamos revisar também as operações com números decimais, que vocês viram: contas de adição, subtração e multiplicação. Esses conteúdos, como vocês já sabem, vocês fizeram atividades no livro. Vocês podem utilizar o livro também no momento da realização da avaliação e o caderno, porque nós também trabalhamos esses conteúdos no caderno. Então vamos lá. Quando estudamos sobre multiplicação de um número decimal, eu falei com vocês que um número multiplicado pode ser multiplicado por 10, por 100 e por 1000, Dentro desse conteúdo. Ele pode ser multiplicado também por outros números. Só que no caso aqui nós estamos falando da multiplicação por 10, 100 e 1000. Quando eu multiplico um número por 10, eu preciso caminhar com a vírgula, E eu caminho com essa vírgula o quê? Para a direita. Então aqui eu tenho esse número aqui, 0,48 vezes 10. O que eu faço? Eu vou repetir o número, aqui, e vou caminhar uma casa para a direita. Então, se a vírgula está aqui, ela vai vir para cá, Então, aqui eu vou ter 14,8. A mesma coisa acontece com 100. Eu caminho com a vírgula, sendo que eu caminho 2 casas para a direita. Então, o que eu faço? Eu pego o número e vou caminhar com a vírgula. Se ele está aqui, eu vou caminhar 2 casas, ele vai vir para cá. Então, vai ficar 742,8. E com 1000, eu caminho 3 casas para a direita. Mesma coisa, Vou repetir o número. A vírgula está aqui. Eu caminhei 1, 2, 3. Eu posso acrescentar a vírgula e botar o 0, ou eu posso deixar
deixar o número assim. Por quê? Eu falei com vocês que quando o zero vem depois da vírgula, não se faz necessário ele permanecer, né? Ele precisa permanecer quando ele está antes da vírgula. Então aqui vocês podem botar vírgula zero ou só deixar o número inteiro, tá bom? Porque ele está pertencendo à parte inteira. Quando nós estudamos divisão de um número decimal por 10, 100 e 1000, eu falei com vocês que o processo é a mesma coisa, sendo que eu caminho com a vírgula para a esquerda. Na multiplicação eu caminho para a direita. Na divisão eu caminho para a esquerda. Então eu vou caminhar, no caso, para a frente. Então aqui, divisão por 10. Eu vou caminhar uma casa para a esquerda. Então eu vou pegar o número, coloquei aqui. Se a vírgula está aqui, eu vou caminhar uma casa à esquerda. Então vai à frente. Se está aqui, a vírgula vem parar aqui. Então vai ficar 4,39. Com o número 100, a mesma coisa, só que eu vou caminhar duas casas para a esquerda. Então vamos lá. Repetir o número. A vírgula está aqui. Caminhei uma, duas. Sempre para frente, sempre para a esquerda. Agora 1000, eu vou caminhar 3 casas. Sendo que, quando não tem número, o que eu faço? Eu preencho aquele espaço com o número 0. Então vamos lá, o número é esse aqui, 14,8. Eu preciso caminhar 3 casas. Naquela casa que não tem número, eu vou acrescentar o 0. Então a vírgula está aqui também. 1, 2, 3, ó. A vírgula está aqui, ó. 1, 2, 3. Aqui eu preciso deixar o 0? Sim, como eu falei anteriormente. Quando eu estou fazendo a divisão e o 0 vem antes da vírgula, ele precisa permanecer. Ao contrário daqui da multiplicação, ele não precisa. Mas na divisão, quando ele está antes do zero, da vírgula, o 0 precisa permanecer. Então, ficou esse número aqui. Então, não podem esquecer. Se eu estou multiplicando, a vírgula vai caminhar sempre para a direita. De acordo. Se for 10, uma casa. Se for 100, 2. Se for 1000, 3. Na divisão, eu caminho de acordo, né, com o número para a esquerda. No caso 10, eu caminho uma casa para a esquerda. 1000, 2 casas para a esquerda. Perdão, 100, 2 casas para a esquerda. 1000, 3 casas para a esquerda. Vamos lá, continuando. Nós trabalhamos em seguida medidas de comprimento. Eu falei com vocês quando precisamos medir tecidos, estradas, o comprimento, largura de uma casa. Nós sempre vamos utilizar as medidas de comprimento. O metro é a unidade de medida de comprimento, né? E além do metro, nós temos o quilômetro, que é o múltiplo do metro, e temos o centímetro e o milímetro, que são submúltiplos. Aí eu deixei aqui, novamente, para a gente relembrar, toda vez que vocês encontrarem o M, está se referindo ao metro, ao símbolo do metro. 1 metro é igual a 100 centímetros. Quilômetro, quando eu preciso medir estradas, rodovias, né? Sempre vai aparecer aqui o km. E 1 quilômetro é igual a 1000 metros. Centímetro, o símbolo do centímetro, cm. E o símbolo do milímetro, mm. Então, esse conteúdo também não é difícil. Vocês já aprenderam há muito tempo em outras turmas. E nesse ano, né, no quarto ano, nós revisamos. É importante vocês lembrarem esses valores aqui, porque quando vocês forem fazer a conversão de unidades de medida, vocês precisam saber quanto vale 1 metro, quanto vale 1 quilômetro, né, para vocês fazerem essa conversão. Vocês podem acompanhar aí comigo na página 264, que eu gostaria de falar com vocês, para a gente relembrar, quando trabalhamos essa conversão, lá na página 265, foi disponibilizado para vocês um pensamento aí, né, no caso de um menino, mostrando o que vocês precisam saber sempre para fazer essa conversão. Sempre precisam lembrar que 1 metro é igual a 100 centímetros, 1 metro é igual a 1000 milímetros, 1 centímetro é igual a 10 milímetros e 1 quilômetro é igual a 1000 metros. Vocês tendo essas referências aqui, vocês vão conseguir fazer a conversão. Então, em caso de dúvidas, quando vocês forem realizar
alguma atividade que envolva esse conteúdo, vocês podem olhar lá na página 265. Continuando, nós falamos sobre perímetro e área. Perímetro é o cálculo do contorno de uma figura plana. Lembrando que as figuras planas são o quadrado, o retângulo ou o triângulo. Né? Quando nós calculamos perímetro, basta eu pegar os lados dessa figura plana, como eu falei agora, pode ser uma dessas três, e vou fazer a soma. Então, toda vez que aparecer o P, está se referindo ao perímetro. Então, você vai calcular, toda vez que for pedido para calcular o perímetro de uma figura plana, vocês vão somar os lados. Aqui eu tenho 4, centímetros nos lados aqui desse retângulo, porque ele está quase um quadrado, porque ele está meio assim. Então, ele pode ser considerado também um retângulo, porque ele está meio dividido. Então, vamos lá. 4 mais 4 mais 4 mais 4. Lembrando que eu só vou fazer essa soma do perímetro de uma figura plana. Pode ser um quadrado, um retângulo ou um triângulo. Então, vamos lá. P. Se eu tenho 4 mais 4, 8. 8 mais 4, 12. 12 mais 4, 16. Então, o perímetro dessa figura aqui é 16. Dentro desse conteúdo, nós trabalhamos também a área. E eu disponibilizei para vocês a fórmula da área do quadrado e a fórmula da área do retângulo. Relembrando, a fórmula da área do quadrado é L vezes L. No caso, o quê? Os lados que vocês vão multiplicar. Quando eu trabalhei esse conteúdo, eu falei com vocês que em algumas fórmulas aparece o vezes ou então só aquele pontinho. Vocês sabem que vocês precisam sempre multiplicar. Então, se eu for calcular a área do quadrado, basta eu pegar o A de área e multiplicar os lados. Aqui 4 vezes 4, a área desse quadrado é igual a 16 centímetros. Lembrando que eu preciso botar a unidade de medida correspondente. Se eu estou falando de metro, a resposta vai ser em metros. Se eu estou falando de centímetros, a resposta vai ser em centímetros. Aqui, quando eu for calcular a área do retângulo, eu preciso calcular a base vezes a altura. Então, vamos lá. A área igual a base, que é 5, vezes a altura, que é 3. 5 vezes 3, 15 centímetros, porque na figura foi disponibilizado em centímetros, tá bom? Então, lembrando que esses cálculos vocês só vão fazer com figuras planas. Retângulos, quadrados ou triângulos. Só que na área a gente não fez cálculos com a figura do triângulo, só fizemos com o quadrado e com o retângulo. Lá no perímetro, sim, vocês fizeram esse cálculo do perímetro com o triângulo, ok? Então vamos lá. Continuando, agora nós vamos falar sobre medidas de massa. Massa é a quantidade, a substância, o peso de um corpo. Nós temos a nossa massa corporal, temos também o peso de objetos, de alimentos, e o instrumento utilizado para medir essa massa é a balança. Então, de acordo com o que for ser medido, nós temos as balanças específicas. A balança que mede a massa corporal, que pode pesar legumes e verduras, em outros lugares nós podemos observar balanças que medem animais, Então, para cada área tem uma balança específica. No livro de vocês, aí nessas páginas, vocês podem olhar também algumas imagens. Quando nós trabalhamos esse conteúdo, vocês puderam observar. Então, agora, vamos falar das unidades de medidas dessa medida de massa. O grama, ele é a unidade de medida, vamos dizer assim, universal de massa. O múltiplo do grama é o quilograma, representado pelo kg. Lembrando que o símbolo do grama é o G. E dentro desse conteúdo nós falamos do miligrama, que é o submúltiplo, representado pelo símbolo mg. Falamos da tonelada, que tem o símbolo do T, e uma tonelada é igual a 1000 quilogramas. E falamos da arroba, que no caso uma arroba é igual a 15 quilogramas. Então toda vez que formos toda vez que formos pesar pessoas, objetos, toda vez que falar de peso, nós vamos usar medidas de massa. Continuando, esse conteúdo está entre essas páginas aqui, 273 até 279. Vocês podem acompanhar aí no livro também.
Depois, em sequência, nós falamos das unidades de medidas de capacidade. A unidade de medida de capacidade é o litro. Toda vez que precisamos saber o que contém, né, em um recipiente, em um copo de água, tudo que se diz líquido, nós utilizamos medidas de capacidade. O litro, em alguns livros, aparece com L maiúsculo ou o L minúsculo. E 1 litro é igual a 1000 mililitros. O mililitro ele é o submúltiplo do litro, representado pelo ml ou ml com L maiúsculo, como aparece no livro de vocês. Mas as duas formas estão corretas. Então, toda vez que eu quiser saber quantos litros, quantos mililitros tem num copo de água, numa jarra de suco, em uma piscina, tudo que se diz respeito a líquido, eu vou usar as medidas de capacidade. Litro, quando for uma coisa em grande extensão, quando for uma caixa d'água ou uma piscina, e mililitro quando for algo que tenha pouca quantidade. Em sequência, nós falamos de medidas de temperatura. Vocês olharam aí no livro de vocês, nessas páginas aqui, ó, 286 até 288, que nós precisamos medir a temperatura do nosso corpo e também do ambiente. E tem termômetros específicos para fazer essa medição, né? Termômetro de álcool, tem o termômetro digital, tem aqueles termômetros de rua. E toda vez que aparecer graus Celsius, quer dizer que eu estou me referindo à temperatura. Vocês podem também acompanhar depois no livro de vocês, nessas páginas aqui, como eu falei. Mas o que a gente precisa saber? Que toda vez que eu falo de temperatura, deve aparecer esse símbolo aqui. Agora nós vamos falar sobre operações com números decimais. Eu deixei para o final porque nós vamos realizar cálculos. Só que esses conteúdos estão lá no livro de vocês, no início, antes desse conteúdo aqui, entre as páginas 241 até 253. Entre essas páginas estão falando dessas 3 operações, tá bom? Desses números decimais. Então vamos lá. Toda vez que eu falo de número decimal, quer dizer que o número tem vírgula. E quando nós trabalhamos, eu falei com vocês que tem que ficar número embaixo de número, vírgula embaixo de vírgula, dividindo a parte decimal da parte inteira. Então, para que a minha conta dê um resultado correto, eu preciso respeitar isso. E quando não tem um número correspondente àquela casa decimal, eu vou preencher com o número 0. Então, eu já deixei aqui as contas montadas e agora nós vamos calcular. Então, vamos lá. Vamos fazer primeiro a de adição. 8 mais 5 mais 4. Eu tenho 8 mais 5, 13. 13 mais 4, 17. Então, o processo é o mesmo. Fica o 7, sobe 1. Fica a unidade, sobe a dezena. 4 mais 1, 5. Aqui 0. Com mais 8, 13. E não posso esquecer de colocar a vírgula. Ó. Vírgula embaixo de vírgula, dividindo parte decimal da parte inteira. Agora, na subtração, o processo continua o mesmo quando o número é menor do que o número de cima, né? No caso, o minuendo é maior que o subtraindo, eu preciso pedir emprestado. Faço a mesma coisa. Pego emprestado porque eu não posso tirar 9 de 8, virou 18. 18 tira 9, 9. Se aqui era 4, ficou valendo de 3. 3 tirei 3, 0. E coloquei a vírgula, sempre respeitando número embaixo de número. Multiplicação agora. Vou calcular normalmente e vou prestar atenção na vírgula. 9 vezes 1, 9. 9 vezes 3, 27. Subiu 2. 9 vezes 2, 18. Com mais 2 que subiu, 20. Aqui eu só tenho uma casa, correto? Então, aqui embaixo eu vou caminhar apenas com uma casa. Se no multiplicador eu tiver vírgula também, eu preciso me atentar a isso e contar as vírgulas corretamente. Aqui eu não precisei, porque nessa parte aqui, ó, no multiplicador eu não tenho vírgula, então eu vou caminhar uma só. Então, a vírgula vai vir aqui entre o 7 e o 9. Vamos agora para uma multiplicação com 2 algarismos no multiplicador. Então, o processo continua o mesmo. 3 vezes 4, 12. Subiu 1. 3 vezes 2, 6. Com mais 1, 7. Vou apagar aqui para não confundir. Agora, eu vou multiplicar o 2 com 4, 2 com 2. Sempre deixando a casa da unidade vazia. Então, vamos lá. 2 vezes 4, 8. Vai vir para cá porque a unidade eu não posso botar ninguém, né? Sempre vai ficar vazia. 2 vezes 2, 4. Agora eu faço
A adição. 2 com nada, 2. 7 com 8, 15. Subiu 1. 4 mais 1, 5. Eu tenho uma casa aqui, uma aqui. Então, eu tenho que caminhar 2 casas. Então, vamos lá. 1, 2. A vírgula vai vir para cá. Então, ó, agora vocês vão realizar a avaliação. Lembrando que vocês precisam fazer atentamente, leiam as questões com bastante calma. Só cliquem lá no enviar quando vocês tiverem certeza de tudo que vocês marcaram, tá bom? Qualquer dúvida, estamos à disposição. Fiquem com Deus e tchau, tchau!